Olá, senhoras e senhores, meu nome é Gabriel Almeida e hoje nós vamos falar sobre clichês. Bem, primeiramente, para entender o que é clichê, para falar de clichê, vamos dar uma definição breve aqui de clichê para facilitar a vida e a gente não fugir muito quando a gente estiver falando sobre o assunto. Aqui nesse vídeo de hoje a gente vai entender clichê como todo estereótipo que se repete frequentemente dentro de um gênero de filme, livro ou série. Aqui a gente, no caso, vai focar em fantasia, mas alguns dos clichês aqui podem acabar se enquadrando em qualquer tipo de gênero e mídia, porque alguns são bem comuns, né? Eles são intergêneros. Eu não sei se isso é uma palavra, mas enfim. E eu acho importante falar porque clichês, eles têm uma conotação negativa porque a própria palavra remete a algo sem originalidade. Mas eu mencionei em alguns vídeos anteriores meus sobre o termo trope, que é um termo que eles têm nos Estados Unidos, que é basicamente ele é um clichê, mas sem a parte de não ser original. Daí ele vira um clichê quando ele não é original, quando é algo quando é feito de maneira negativa. A trope seria um clichê no sentido de algo comum, é um fator comum dentro do gênero, no lugar de ser algo necessariamente negativo. Mas como aqui no Brasil eu não encontrei nenhuma palavra parecida, eu vou ficar utilizando trope e às vezes clichê sem ser necessariamente de maneira pejorativa. Vai depender assim do que da palavra que vier primeiro na minha cabeça. Mas ele tenta entender que nem sempre que eu estiver utilizando a palavra clichê, nesse caso, vai ser com a ideia de algo sem originalidade, mas só como a trope e eu não tô querendo ficar falando a palavra em inglês. Definido isso, eu vou tentar explicar o porquê que acontece esses clichês, como fugir, tentar dar uma ideia de como fugir ou de como usar de maneira não negativa, né? Eu vou mencionar os mais populares. Eu fiz uma listinha aqui, eu peguei umas listinhas online que o pessoal costuma ver bastante e reclamar bastante. Não vou mencionar todos porque alguns são muito específicos, eu achei muito nicheados, então eu não enquadraria direito como um clichê. Vamos para o primeiro clichê. O escolhido. E bem, para explicar o que é o escolhido, é basicamente, de maneira resumidíssima, é o caso do personagem que ele é capaz de resolver os problemas de determinado universo. Ele é a peça-chave e ele é o único que pode fazer solução para o problema. Nós temos o caso do Harry Potter, que ele é obviamente um caso de o escolhido, né? Eu acho que no próprio livro, tem muitas indicações disso, né? Tipo, o garoto da profecia. O que fica evidente com que eles estão usando essa trope, esse clichê do gênero. Que eu chamo de clichê porque já chegou demais e a maioria da galera não sabe usar. Quase sempre fica com um tom de clichê, de não só uma trope. Mas a gente tem alguns exemplos que não são tão literais, né? O fato dele ser um escolhido. Como o caso de Frodo do Senhor dos Anéis, Luke Skywalker do Star Wars, o Hércules, né? Que, aliás, o Hércules da mitologia grega sendo o cara mais importante pra tudo isso. Mas eu vou voltar pro Frodo e pro Luke Skywalker. Eles são considerados os escolhidos porque eles são os únicos dentro do universo que podem resolver a situação negativa do rolê, né? Por exemplo, o Luke Skywalker, ele é o único cara vivo capaz de controlar a força e que é capaz de enfrentar o Darth Vader e o Darth Sidious e acabar com o Império. O Frodo, ele é o único indivíduo capaz de carregar o anel sem ser corrompido. Então, que aliás ele falha no final e é um dos motivos porque a história funciona. Voltando ao Hércules, o Hércules é o cara mais importante nessa situação toda, porque ele é mais ou menos o que deu origem ao escolhido. Como assim? Por quê? Porque a gente tem, na mitologia grega, na maioria das suas histórias, principalmente na do Hércules, quando ele tem que realizar as suas tarefas, eu não sei se eram 13 ou 12 tarefas, a jornada do herói, que é uma terminologia dada pelo Joseph Campbell, um antropologista. Ele usa esse termo para indicar algo comum entre as histórias, principalmente na mitologia grega, e acabou sendo repetida várias vezes na narrativa durante todos os anos depois. E por muito tempo foi considerado algo necessário e não algo negativo. Hoje o pessoal, eu acho que eles veem mais como algo negativo, porque eu não vejo a galera usando todo o ciclo da jornada do herói. A jornada do herói, ele tem dois espaços, e
um dos passos é conhecer que existe um problema. O passo seguinte é se negar a resolver o problema, ele não quer se envolver com isso. E o terceiro passo é quando acontece alguma coisa que faz ele entender que ele tem que resolver o problema. Por que a pessoa tem que resolver o problema, né? Essas histórias dão motivos diferentes. O Luke Skywalker, no início da história, ele não queria participar, mas aí ele chega lá, os tios eles estavam mortos pelo Império. O Harry, na verdade, ele só queria, tipo, viver de boa. Ele é jogado pro lugar. Mas aí, como eles são o escolhido, como eles são a única pessoa que podem resolver, eles têm que participar da história, então eles têm que aceitar, porque senão a desgraça continua acontecendo. Isso tem que parar. Essa é a motivação. Por isso que essa trope é tão utilizada, porque você força o seu protagonista a se mexer de uma maneira simples, né? Tipo, você é o único que pode resolver e vai continuar fazendo ruim. Se você não seguir a história, você é só uma pessoa ruim. Aí, como o seu protagonista geralmente é uma pessoa boa, ele aceita e continua em diante. Então, utilizar essa tropa é uma maneira, esse trope, esse clichê, é uma maneira mais fácil pro autor dar seguimento a isso. E até essa etapa é importante porque ela já cria uma certa tensão, né? Ela te ajuda a ter uma certa simpatia com o personagem, né? Porque não é todo mundo que ouve, olha só, tem o Império do Mal e você é o único cara capaz de derrotar ele. Então, a maioria das pessoas, eu imagino, elas não vão simplesmente, tipo, pular direto pro vamos derrubar o Império, aê! Por isso, essa etapa é importante. Então, é mais fácil você colocar esse clichê, né, pra, tipo, empurrar o seu personagem do que você simplesmente tirar o fator relutância, porque a maioria das personalidades não vão ter essa iniciativa de querer resolver um problema tão grande. É tipo, o Harry ter que enfrentar o Lorde das Trevas que o governo não conseguiu parar, o Dumbledore não conseguiu parar, enfim, esse tipo de coisa. Então, o clichê é uma ferramenta interessante. Esse clichê, pra continuar a história, é um facilitador. O problema dos facilitadores é que quando você usa mal, fica meia boca. Harry Potter não fica ruim porque, na verdade, eu acho que foi o principal popularizador para o pessoal da nossa época, da minha geração. Que começou, tipo, teve a infância ali no metade do início teve a infância na metade da década de 90 até a metade da década 2000, mais ou menos, que, tipo, deve ter uns 20 e tantos anos agora, até uns 30 anos, mais ou menos. Esse pessoal que acompanha o Harry Potter, eles popularizaram esse clichê. A principal história nesse clichê geralmente é Harry Potter, então a galera não costuma ficar enjoada com isso. Mas, via de regra, eu acho que eles não têm nada especial, porque, tipo, se você aceitar, muito bem. Se tentar justificar com a questão da profecia, que o Harry na verdade não era especial, que foi o Voldemort que fez acontecer. Caso que é outro clichê, mas que não é tão recorrente, que é o do profecia, que a pessoa que tá ouvindo a previsão faz acontecer. Tem um termo pra isso, eu esqueci o nome agora. Eu lembro dele só em inglês, vagamente, então eu não vou nem tentar lembrar. Se você conseguir lembrar a palavra pra isso, que eu não consigo lembrar, deixa nos comentários aí, dá uma ajudinha. Mas enfim, pra você lidar com esse tipo de clichê, você pode simplesmente não fazer, né? Não utilizar esse critério de o escolhido. Você pode pensar numa ideia do porquê que o seu personagem vai se motivar a participar do problema, não ser algo que só ele pode resolver, né? Eu acho que tem gente que coloca a Katniss dos Jogos Vorazes como The Chosen One também, a escolhida também. Pelos filmes, eu não senti isso, eu não li os livros. Pelo filme eu não senti muito isso, porque ela não era nem de longe a única pessoa que podia resolver isso, né? Ela, na verdade, ela se enfiou no meio da coisa toda, que a vida foi empurrando ela. Ela quis salvar a irmã dela, ela se enfiou no lugar da irmã pra proteger ela, e durante o filme ela, tipo, Katniss, você é a única pessoa que pode resolver isso. As coisas foram acontecendo, ela era mais um peão dentro do rolê, né? Um peão de marketing contra o ditador do mal lá, que eu esqueci o nome, mas eu nunca fiquei com a sensação dessa vibe de escolhida, né? Me pareceu muito mais coincidiu de dar certo de ela ser. Uma das coisas que você pode fazer pra fazer funcionar, além de ignorar, né, e não usar, é você fazer igual o Senhor dos Anéis, filmes, porque eu não terminei de ler os livros, eu imagino que tem um final parecido. Talvez, pelo que eu vi alguns comentários, eu acho que no livro fica até mais explícito. Mas o Frodo falha no final, né? Se você assistiu O Senhor dos Anéis, você sabe disso. Se você não sabe, eu tô tomando spoiler, mas spoiler de 10 filme tem mais de 10 anos não conta. O Frodo, na hora de jogar o anel, ele não consegue jogar o anel, né? Ele acaba sendo na briga com o Sméagol, que
cai um anel, mas ele usa um anel e ele se recusa a jogar. Então ele falhou. Você usou a pegada do escolhido para subverter, fazer um plot twist, uma reviravolta no final da sua história, que deixa muito mais interessante. Aí funciona. E toda a caminhada dele é interessante, né? Mas se ele só chegasse lá e jogasse no final, eu tenho a sensação que, tipo, iria desvalorizar muito todo o trabalho realizado antes. Esse vídeo tá ficando muito grande, porque eu acho que me prolonguei muito nessa parte aqui do Chosen One. Então eu vou fazer ele mais etapas, fazer uma parte 1, uma parte 2. Eu não acho que eu vou falar tanto dos outros clichês. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixe nos comentários o que você acha sobre esse clichê que a gente falou, do Chosen One, do escolhido. E comenta aí se você conhece alguma obra que ficou muito mal feita, porque os exemplos que eu dei, eu sei que são obras adoradas e não odiadas pelo clichê. E foi de propósito, foi pra mostrar que um clichê pode ser bem feito e que, na verdade, eles surgem com algumas obras interessantes, excelentes, e mais pra frente, com a galera reproduzindo várias e várias vezes, que fica ruim. Então deixa aí seus outros exemplos de clichês bons e ruins. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ver a parte 2. É isso, galera. Até o próximo vídeo.